Olá, muito bom dia a você que nos acompanha pela Pop TV em Sobradinho e também no Rio Grande do Sul, a você que me ouve pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina e, claro, você que está ligado nos canais do YouTube do ICL. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Mercado e Investimentos. Olha, a Débora está de férias e eu estou aqui na missão, tá? Vou cumprir essa missão de apresentar o MI. Logicamente que a Débora merece um descanso e férias, porque descanso também é luta, tá bom? Então vamos começar o programa de hoje com os destaques desta segunda-feira, dia 6 de abril de 2026. Vamos lá, ó. O dólar e Ibovespa fecharam estáveis na quinta-feira, né? Já que sexta-feira foi feriado e a gente não teve o pregão. Daqui a pouco eu vou detalhar também o fechamento da semana passada. Hoje também a gente vai analisar o que o relatório Focus trouxe de novidades e quais as projeções do mercado financeiro. E outro assunto importante que vamos falar é sobre as mulheres e o mercado de trabalho. Um assunto que nos interessa muito, porque mesmo com o desemprego em níveis baixos, como a gente tem visto, quase metade das mulheres em idade de trabalhar no Brasil ainda está fora do mercado de trabalho. Os números revelam uma desigualdade que vai muito além da falta de vagas. E essa desigualdade custa caro para a economia do país. A gente vai explicar daqui a pouquinho para você também. Nós também vamos falar de outro assunto que tem sido usado principalmente na pré-campanha eleitoral. Eu estou falando das terras raras. E a gente vai detalhar hoje sobre uma mina que fica numa cidade do interior de Goiás e que virou uma disputa aí estratégica global. Antecipando aqui um pouquinho para você, tá? Os Estados Unidos garantiram acesso privilegiado à produção de minerais raros extraídos no norte do estado de Goiás. E o acordo, obviamente, levanta questões sobre soberania. Um estado pode fechar um acordo de terras que pertencem ao governo federal? Estranho isso, né? Mas antes de tudo, antes de a gente entrar nesse assunto de terras raras também, eu quero dar aquela passada tradicional na nossa agenda do dia. Bota na tela aí pra gente, por favor. Vamos lá. Às 8 horas da manhã, no Brasil, a gente teve a divulgação do IPCS, o Índice de Preços ao Consumidor, o dado semanal. Às 8h25, aqui também no Brasil, teve o Boletim Focus, como eu falei, e daqui a pouco, daqui a pouquinho, em instantes, eu vou falar mais sobre o boletim. Às 10 horas, aqui também no Brasil, nós tivemos o PMI de serviços, que é o índice dos gerentes de compras do mês de março, e às 11 horas saiu o PMI de serviços dos Estados Unidos, como a gente está vendo aí na nossa agenda. Rodando, vamos para o período da tarde, porque às 2 da tarde o presidente Donald Trump ele fará uma coletiva de imprensa sobre o Irã. E é importante a gente acompanhar, né, se a gente vai ter alguma novidade nas declarações do laranjão aí, do Donald Trump, né, sobre, enfim, a guerra, sobre os conflitos, sobre essa incerteza que a gente está vivendo. E temos feriado, tá? Em diversos países. Por isso que a gente tem aí uma agenda um pouquinho morna no exterior. Hoje é feriado de segunda-feira de Páscoa na Europa, na Austrália e Hong Kong. E feriado do Festival de Qingming na China e também em Taiwan. Então temos aí os mercados aí trabalhando num esquema de feriado para alguns lugares, mas outros aí já pontuando. Vamos ver o fechamento de quinta-feira, então, como eu disse, sexta foi feriado, mas vamos dar uma olhadinha como é que terminou a semana passada. A gente tem aí o fechamento do mercado, vamos ver. Tanto o dólar quanto a bolsa fecharam ali quase no 0 a 0, a gente está vendo aí na tabela. A expectativa dos desdobramentos, né, sobre a guerra e o Estreito de Hormuz geraram aí essa incerteza e essa instabilidade. Não significa que foi um dia que não teve grande impacto, porque foram declarações um pouco mais mornas, né? Se a gente comparar os dias em que o Trump se manifesta de uma maneira mais incisiva. Então, o Ibovespa encerrou em leve alta, né, de 0,05% aos 188.052 pontos. E o dólar, olha, encerrou com uma leve alta também, de 0,05%. Não, o dólar oscilou um pouquinho. 0,05 não, 0,06 e fechou a R$ 5,15. Então, como eu disse, aí o dólar subiu, né, 0,06,
O Ibovespa fechou positivo em 0,05 e temos aqui o S&P, né, também muito próximo da estabilidade, encerrou o dia em alta de 0,11%, tudo 0, alguma coisa, né? E a Nasdaq, na mesma linha, fechou positivo em 0,18%. Então, tivemos uma quinta-feira tímida. Semana passada fechou ali, quase no 0 a 0, como eu contei para vocês. Então, já tivemos a nossa agenda, o fechamento da semana passada, e agora é hora de conversar com a nossa convidada, que é a professora e economista Carla Beni. A Carla vai participar do programa comigo, comentando todos esses assuntos durante as férias da Débora. Precisamos de uma economista aqui nessa casa, né? Tradicionalmente temos uma economista por aqui. Então vamos dar um bom dia, professora Carla Beni. Professora, bom dia, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você comigo nessas 2 semanas. Temos uma missão importante, hein? Bom dia, Roberta. Olha, grande missão a nossa, estaremos aqui juntas para cumprir essa missão. Obrigada, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Vamos lá, professora. Vamos iniciar pelo Boletim Focus, que eu já trouxe aqui, uma leve introdução, porque os analistas, eles elevaram, né, pela 4ª semana seguida, a projeção da inflação para 2026. Nas últimas 4 semanas, a estimativa acumulou uma alta de quase meio ponto percentual. Professora, a estabilidade das projeções da Selic, ela sugere que o mercado não espera cortes bruscos nos juros. E eu te pergunto, isso é compatível com uma possível alta da inflação? Bom, aqui nós temos 2 questões que eu queria mencionar. A primeira é que o Boletim Focus está fazendo, né? São, como você falou, são 4 semanas seguidas que ele projeta uma elevação da inflação. Eles esperam uma inflação, né, hoje, pensando no dia de hoje, né, na publicação que saiu agora, eles esperam encerrar o ano em 4,36 a inflação. Então, quando a gente pensa nos 4,36, você já está chegando perto dos 4,5, que seria o limite superior, né? Então, isso para o mercado financeiro. Agora, vamos esperar as reuniões do Comitê de Política Monetária para ver quanto que o Banco Central pretende reduzir a taxa Selic ao longo do ano e um pouco mais, Roberta, a intensidade. Se vai ser no conta-gota de 0,25 ponto percentual, por exemplo, ou se ele em algum momento sobe para meio, sobe para 0,75. Mas isso ainda é a conferir, porque a gente não pode esquecer que a nossa meta de inflação é muito rígida em 3%. Agora, professora, essas altas seguidas, né, da projeção do IPCA, seria uma forma do mercado demonstrar que ainda não precificou todo o impacto da guerra? E o que ela pode causar na nossa economia? Sim, exatamente. Aliás, não há como precificar. As próprias agências de classificação, está todo mundo tentando entender, porque se você olhar a declaração do Donald Trump ontem, né, o que ele tuitou é um nível de agressividade, assim, uma coisa impensável. Então, esse é um grande movimento. E outro ponto que ninguém está falando e que é muito difícil de pensar é que nós teremos uma Copa do Mundo dos Estados Unidos. Já imaginou ataques terroristas durante a Copa? Então, é muito difícil você fazer esse patamar de precificação, sim. Pois é, então ainda não sabemos o tamanho, né, dessa conta. Estamos aí acompanhando dia após dia essa incerteza que provoca esse conflito no Oriente Médio. Agora, eu queria tratar de um outro assunto que pode estar acontecendo com você, na sua família, no seu círculo de amigas, de amigos. É que saiu uma pesquisa do jornal Valor Econômico sobre as mulheres no mercado de trabalho. E aí esse estudo mostra que o Brasil bateu recorde histórico de emprego, mas as mulheres ficaram para trás no mercado de trabalho. Dados do IBGE mostram que quase 53% das mulheres em idade de trabalhar estão de fato na força de trabalho, contra 72% dos homens. É uma diferença de quase 20 pontos percentuais. E o que os especialistas apontam é o seguinte, que ela estava estagnada há mais de uma década e de repente descolou, né? Abriu o bico do papagaio. Cuidados com os filhos, falta de creche e salários menores do que os homens podem explicar, eu digo isso em parte, tá?
Por que tantas mulheres seguem invisíveis no mercado? E aí, professor, é o seguinte, a gente ouve muito falar que o desemprego caiu, né, que o mercado está superaquecido, mas esses números, eles não refletem da mesma maneira entre homens e mulheres. O que significa estar fora da força de trabalho? É diferente de falar que ela está desempregada, por exemplo? Sim, é exatamente, é muito diferente, porque quando você faz as pesquisas que acabam descobrindo, olha, o Brasil está com uma desocupação de 5%, 5,4%, num primeiro momento, né, os economistas, a preocupação é que a gente diminua o desemprego, e isso já aconteceu. Agora a gente consegue colocar uma lupa nos dados. Então, uma coisa é, quando você é entrevistada e te perguntam se você está trabalhando ou não, é assim que funciona em qualquer lugar do mundo, como as pesquisas de emprego, elas funcionam. E aí você responde se você está trabalhando ou não está trabalhando. E aí começam as outras perguntas e você vai abrindo, digamos assim, essa pirâmide. Então, eu posso ter uma pessoa, uma mulher no caso, que está em idade de trabalhar, mas ela não está trabalhando. Aí vem as perguntas, né? Por que ela não está trabalhando? Ou porque, no nosso caso, do nosso tema, ou porque ela está com o que se chama de trabalho invisível. Ou ela está cuidando dos pais, ou ela está cuidando dos filhos, ou ela está cuidando da casa e de todos juntos. Então você tem, inclusive nas jovens também tem isso, de você, a menina às vezes até deixa de estudar para cuidar da casa, da família, e isso daí é o tema central da questão da mulher que acaba não entrando nos postos de trabalho, não entrando no mercado de trabalho, postergando essa decisão, Roberta. Nossa. E aí, professora, mesmo controlando, né, variáveis de escolaridade, de idade, setor e cargo, os salários das mulheres, eles seguem cerca de 21% abaixo dos salários dos homens. Se for uma mulher desempregados, que foi divulgado no final é ainda maior, né? Ou seja, ela recebe ainda menos. O que isso indica, Carla, sobre a natureza da desigualdade salarial? A gente pode tratar como uma questão que precisa de incentivos e políticas públicas para avançar? Porque se a gente for conversar aqui, né, sobre o trabalho doméstico, se ele fosse remunerado, por exemplo, a gente não poderia, a gente estaria tratando esse tema de uma outra forma também, né? Exatamente. Olha, eu acho que esse tema ele é tão relevante para a sociedade, inclusive para o crescimento do país e para os lares, que a gente precisaria ter uma combinação entre o Estado, o setor privado e a sociedade civil. Porque quando a gente não fecha essa combinação, dentro dos núcleos familiares, a gente passa a ter uma desigualdade muito grande. Um dado importante para a gente conversar aqui, que nessa pesquisa foi apontado: quantidade de horas semanais de trabalho nas tarefas domésticas. A mulher, em média, ela gasta 21 horas semanais com os trabalhos domésticos e o homem, em média, 11 horas. Então, esta é uma grande diferença que a gente precisa parar para pensar. Então, como que o Estado pode contribuir? Por exemplo, creches, isso é fundamental. Escola em tempo integral, isso é fundamental para que a mulher consiga, em tendo filhos, trabalhar e saber que o seu filho está numa escola de tempo integral e não tem que ficar desesperada por uma vaga de creche, por exemplo. O setor privado também pode ir desse lado, porque nós temos casos de extremo sucesso de empresas onde nas fábricas, por exemplo, você tem uma estrutura de creche e aí a mãe pode levar o filho, ou melhor até, o pai pode levar o filho para o trabalho. E isso, inclusive, é uma política de retenção de talentos. Então, não só o setor público, mas como o setor privado precisa trabalhar com essa questão. E as políticas onde você tenha
ou diminua, ou, na verdade, o ideal é que a gente não tenha, né, uma diferença salarial para pessoas que ocupam o mesmo cargo e dão, inclusive, os mesmos resultados, que são esses 21%. Aí entra um outro ponto, né, Roberta? A mulher, em média, ganha menos uma vida inteira, porque talvez um dia ela vá ter um filho e aí tem uma licença maternidade. Uhum. Então, nós precisamos discutir a licença parental para que o casal resolva quem é que vai ficar em casa ou voltar a trabalhar. Isso reduziria muito a nossa desigualdade salarial. Vários países na Europa já trabalham desse jeito. Não, perfeito. A gente vê que é uma questão cultural também importante que precisa ser trabalhada, né, Carla? E tudo começa também na linguagem, né, na maneira com que a gente se comunica. Por exemplo, homens não ajudam em casa. Eles colaboram, até porque a casa é nossa. Então são tarefas coletivas. Então, assim, são pequenas atitudes dessa questão cultural, né, do patriarcado, que impactam, que desembocam em dados, como a gente está vendo aqui. Então, assim, são muitas frentes que, de fato, a gente precisa trabalhar. Essa questão da licença parental também é um grande absurdo, mas isso mostra também a estrutura, né, que a gente vive patriarcal, né, Carla, que precisa ser mexida. Porque se ela não for mexida, as políticas públicas também não têm muito efeito, né, sobre elas. Isso, exatamente. Eu vou fazer uma pergunta para todos que estiverem nos ouvindo aqui, que ela costuma gerar um certo alvoroço. Eu faço isso em sala de aula, em palestra, o que for, mas é muito interessante isso. Se você mora com um adulto funcional, você tem um companheiro, ou você até tem uma companheira, se você tem filhos que já são adolescentes, tente imaginar a seguinte situação: você chega em casa do trabalho cansada, senta no sofá e pede um café para um adulto que mora na sua casa. Você consegue receber um café sem que esta pessoa te faça nenhuma pergunta? Onde está o pó? Onde está a xícara? Como é que liga a cafeteira? Como é que faz o café? Essa é uma grande questão. Ela é simples, mas ela reflete exatamente isso. Muitos adultos funcionais são disfuncionais porque são visitas nas próprias casas. Nossa, perfeito, Carla. E ainda nesse estudo, eu vou trazer um dado importante que mostra o seguinte: entre os quase 10 milhões, né, de jovens entre 15 e 29 anos que não estudam e nem trabalham no Brasil, pasmem, 64%, quase 64% são mulheres. E aí, Carla, a gente está falando de um impacto que tem consequências ao longo, né, da vida e que é passado de geração para geração. Esse muito mais ligado, então, a políticas públicas, como a gente está falando aqui, né, que não funcionam de fato sem uma mudança cultural. Agora, falar sobre educação, que é a ferramenta principal de emancipação, é o cerne da discussão aqui, né, para a independência financeira da mulher. Isso, exatamente. Esse ponto que você falou, ele está, por exemplo, totalmente atrelado, quando você diz em políticas públicas, com a pobreza menstrual. Porque a maioria das pessoas, primeiro, não sabe o que é pobreza menstrual, depois não tem a mínima ideia de que a menina, quando menstrua e não consegue comprar absorvente, perde a aula. Então, esta menina, ao longo da vida, todo mês tem alguns dias da semana que ela perde aula, e justamente essa política pública de distribuição de absorventes no sistema único de saúde, por exemplo, ele é fundamental para isso. Então, desde uma distribuição de absorvente até uma ajuda para que você possa ter outro tipo de apoio, de rede de apoio para cuidar de idosos e para cuidar de crianças, vai fazer com que esta menina volte para a escola. Porque uma grande parte disso, quando você fala do nem estuda e nem trabalha, o nem estuda é justamente por causa dessa questão ou financeira ou do trabalho invisível. E aí ela passa a ter dificuldade depois no mercado de trabalho porque ela não conseguiu concluir nem o ensino fundamental. Pois é, Carla. Tem gente que não sabe, né, o que é pobreza, né, menstrual, mas sabe o que é estar de Chico, por exemplo, né, Carla? É impressionante esse patriarcado. Só rindo mesmo. Agora,
Quero trazer mais um dado desse estudo, né, do FMI de fevereiro deste ano, porque há uma estimativa aí, né, de se reduzir pela metade a diferença de participação entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Ou seja, de 20 para 10 pontos percentuais até 2033. O que poderia elevar o crescimento do Brasil em 0,5 ponto percentual ao ano, né? E aí eu te pergunto, como é que se mensura o retorno econômico do aumento da participação feminina no mercado? E qual é o custo de manter as mulheres nesses trabalhos não remunerados em casa, hein, Carla? Porque se a gente está trabalhando em casa e não há remuneração, significa que se houvesse remuneração, ela seria bem importante e significativa para a mulher também, né? Sim, exatamente. E nós estamos num processo das sociedades de reestruturação de valores, porque nós estamos envelhecendo, a nossa sociedade está envelhecendo, os trabalhos relacionados aos idosos, eles cada vez mais valorizados, e nós também precisamos pensar em políticas públicas para dar esse suporte, esse apoio. Então, volto aqui eu para o SUS de novo. Do mesmo jeito que você conseguiu ter fraldas geriátricas distribuídas no SUS, que isso é fundamental, nós também precisamos ter algum tipo de apoio para essas famílias. A gente fala muito em creche. Talvez a gente também tenha que discutir estruturas públicas onde alguns idosos até possam passar o dia e depois voltar para casa à noite. A gente precisa pensar diferente, ampliar a nossa forma de pensar, porque justamente esse trabalho invisível, ele está nas costas da mulher historicamente. Então, aqui que entra esse jogo. Nós precisamos pensar de uma outra forma, porque a população está envelhecendo. Então, esses modelos, digamos, microeconômicos, eles fazem esses cálculos de quanto que seria da força de trabalho se esse percentual que está desocupado entrasse no mercado de trabalho. E a mulher estudando, trabalhando, isso também compõe para que ela rompa o ciclo de pobreza dela, para que ela não dependa de um homem ou de uma estrutura familiar para poder comer, para poder sobreviver. Então, a independência feminina, que passa pela independência financeira, ela é fundamental para que a gente mude essa estrutura na nossa sociedade, Roberta. É verdade. A gente tem até uma tabela aqui, vou pedir para a gente colocar na tela, para a gente ver essa porcentagem aí, né, Carla? A gente está vendo aí, ó, 31%, né, o motivo entre homens e mulheres é que os trabalhos domésticos, né, dos filhos ou de outros parentes ocupam as mulheres em 31% em relação aos homens. Olha só, é uma discrepância quando a gente fala em 3% para os homens, o motivo pelo qual não procuram emprego ou não estava disponível para trabalhar. Então a gente vê claramente aí, né, em dados, né, a materialização dessa desigualdade que a gente está falando sobre a importância e o papel do tempo do trabalho doméstico na vida de uma mulher. Agora, esse mesmo estudo, né, do FMI, ele aponta que a participação masculina do mercado de trabalho, ele voltou ao nível pré-Covid. Só que as mulheres ainda não se recuperaram, o número ainda não se recuperou. A gente tem um outro gráfico aqui que mostra como que era esse cenário antes e depois da pandemia. Bota na tela aqui pra gente, por favor, que a gente vai perceber que as linhas ali, ó, né, que representam os homens e as mulheres, elas estavam quase juntas, coladinhas aí até 2020, né? E aí depois abriu essa boca aí, porque elas se distanciaram. E aí, professora, eu te pergunto, o que a pandemia fez diferente para as mulheres e os homens no mercado de trabalho brasileiro? E por que esse número ainda não foi revertido da mesma forma? Porque as mulheres, em grande parte, passaram a cuidar dos doentes. Então, durante a Covid, esse daí foi a grande mudança. Então, se alguém tinha Covid na família, em tese era a mulher que ia cuidar. Então, aí você passou 2020, 2021, quando você viu, ela também já perdeu a própria estrutura que ela tinha antes de trabalho, porque muitas vezes ela também não podendo trabalhar, a família faz um certo cálculo, Roberta, que é mais ou menos o seguinte:
Bom, alguém precisa ficar em casa cuidando do doente, ou alguém precisa ficar em casa cuidando do idoso. Aí a mulher deixa de trabalhar e passa a cuidar do idoso, justamente porque o custo de pagar alguém externo muitas vezes é mais caro do que aquilo até que a pessoa acaba recebendo. Então, esse tipo de sacrifício acaba caindo muito nas costas da mulher, e aí depois ela tem muito mais dificuldade de voltar para o mercado de trabalho. Infelizmente, isso é algo que acontece do mesmo jeito, que é muito comum, que a gente... Isso não quer ser dito e as pessoas não querem colocar o dedo nessa ferida. Inclusive com executivas, delas voltarem da licença maternidade e serem demitidas no mesmo dia que voltaram da licença maternidade. Nossa, muito importante. Um caso que aconteceu na minha família também, que foram crianças órfãs, né, Carla? Porque elas passam a ser cuidadas por outras mulheres também. Né? Isso aconteceu na minha família, então é um dado que precisa ser considerado também e muito importante. Agora, tem muita gente que diz, né, esse é um texto que a gente ouve dia sim, que o Bolsa Família ele não estimula o mercado de trabalho, porque quem recebe prefere ficar em casa, vivendo de Bolsa Família. Só que os dados apontam que esse desestímulo ele só afeta a participação do mercado para mulheres com filhos de até 6 anos de idade. Olha que curioso. Será que a gente consegue entender aqui que o problema não é o Bolsa Família em si, mas a falta de estrutura e de alternativas também, né, para quem vai cuidar dessas crianças na primeira infância, Carla? Olha, a questão do Bolsa Família é um trabalho diário meu, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, para explicar para as pessoas os dados, a realidade, e inclusive quanto que o Bolsa Família dinamiza a economia e melhora a qualidade, não só desses núcleos sociais, mas do Brasil como um todo. Inclusive, um dado super importante, 75% dos postos de trabalho ano passado com carteira assinada são de beneficiários do Bolsa Família por causa da regra de transição. Então você não precisa deixar de receber porque você arrumou um trabalho CLT ou até começou um pequeno negócio, você tem uma regra de transição. Então isso é muito importante. Há um julgar esse dedo em riste com uma questão moral em relação ao Bolsa Família, né? Então, você tem um julgamento moral, quer dizer, receber benefício fiscal não tem problema nenhum, mas o problema está nos R$600 por mês que aquela família vai receber. Deixando bem claro que nós temos o que a gente considera de patamar de extrema pobreza é viver com R$200 por mês, e patamar de pobreza é viver com R$600 por mês. Então, o Bolsa Família, ele está nesta estrutura dos R$600 por mês. Então, ninguém prefere ficar em casa para receber os R$600 por mês. Então, isso é uma condição muito importante que a gente precisa deixar claro. Agora, se você tem um bebê ou uma criança pequena, até 4, 5, ou no máximo, como a estatística pegou, até 6 anos, e você tem uma deficiência de creche, você tem uma deficiência de escola de período integral, quem vai cuidar dessa criança? Então, Roberta, esse é o ponto central. Então, o Bolsa Família, ele não desestimula o trabalho, e ninguém, também é importante colocar esse outro dado que a estatística já mostrou, ninguém mais tem filho para receber o Bolsa Família. Eu vou deixar essa frase bem popular, entre aspas, porque isso precisa ficar muito claro para quem nos estiver ouvindo. Não, perfeito, Carla, porque a gente, infelizmente, ouve muito sobre isso, né? Que as pessoas preferem receber o Bolsa Família em casa, porque, teoricamente, não precisam se deslocar, não precisam trabalhar, enfim. E a gente sabe o custo de vida que a gente tem aqui no Brasil, e é impossível você viver apenas com Bolsa Família. Deixa eu agradecer a professora Carla Bene e desejar um ótimo dia e um até amanhã, né? Estaremos juntas aí nessas próximas 2 semanas aqui no Mercado Investimentos. Carla, um beijo para você. Beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada. Ótimo dia a todos e até amanhã. Até amanhã. Deixa eu trazer um recadinho final, porque dos mesmos criadores de Vai para Cuba, Eduardo, e também Vai para Argentina, Carajo, vem aí mais uma super produção
internacional do ICL. Então, depois de desmontar, né, as falsas narrativas sobre Cuba e também sobre a Argentina, o Edu atravessa o mundo e vai para a China. Né? Em meio a uma avalanche de desinformação e de disputas geopolíticas, o novo documentário mergulha em um país que se tornou um dos principais alvos de críticas do cenário global. Né? E aí vem o original do ICL, Vai para a China, Eduardo, em que você vai acompanhar uma jornada para entender de fato tudo que acontece por lá e também questionar, né? E o Edu também vai revelar o que poucos mostram. Então você não pode perder essa estreia. O documentário tem direção de Juliana Baroni e o documentário chega aí com uma exibição especial. Anota aí, tá? Estreia internacional, gratuita, aqui no ICL, no dia 12 de abril, que é um domingo, às 8 horas da noite. Domingo, 8 horas da noite, dia 12 de abril, tem Vai para a China, Eduardo. Mais uma estreia aqui do ICL que vai entrar para a história e também sacudir as convicções e as narrativas que eles adoram sobre China, sobre Venezuela, sobre Cuba, enfim. E a gente tem aí essa trilogia, então, do Eduardo, finalizada agora na China. Lembrando que você precisa garantir o seu ingresso para curtir essa sessão. Então, corre lá em iclmercado.com.br, iclmercado.com.br, garanta a sua poltrona e faça a pipoquinha para acompanhar mais esse documentário exclusivaço, original aqui do ICL. É isso, vou entregar para o andar de cima. Vem aí, William De Luca e Guga Noblar em mais um Rolê ICL. Vou passar para o andar de cima, porque Interpal se despede por aqui. Beijo, bom programa para vocês e a gente se encontra durante essas próximas 2 semanas aqui no ICL Mercado e Investimentos. Um beijo e até amanhã. Quem nunca parou num post de Instagram para ver o robô chinês que luta Kung Fu, o outro que vem entregar o negócio no restaurante? Mas a realidade da tecnologia chinesa é algo que vai muito além do post do Instagram. É uma disputa capaz de definir o futuro do planeta, porque são exatamente essas tecnologias que podem oferecer uma alternativa à ditadura dos monopólios das Big Techs americanas. E qual será o estágio em que estão essas tecnologias chinesas? A gente foi para a China descobrir e gravou o nosso documentário mais ousado. Vai para a China, Eduardo. Vocês vão ficar surpresos com o que vocês vão assistir. Algo que com certeza vocês nunca viram nos feeds de Instagram de vocês e que vai mudar completamente a visão de vocês de futuro. No dia 12 de abril, um domingo às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para assistir esse lançamento.